Graças a Deus, o Senhor tem falado aos nossos corações, tem nos ensinado tantas coisas nesses últimos dias, sobretudo pela vinda que os irmãos Gerson e Roger vieram, sobre o encargo que eles trouxeram para nós e sobre o ruminar, sobre o desfrute que nós estamos tendo, sobre essa palavra que os irmãos estão nos ajudando, nos encorajando. Então, os irmãos me encarregaram no Senhor de dar continuidade a esse encargo que os irmãos trouxeram, mas não na dimensão em que eles fizeram, num aspecto geral, mas que fosse num aspecto prático, na vivência da igreja. Que lição nós poderíamos tirar daqueles ensinamentos que os irmãos trouxeram, para que a gente pudesse de alguma forma estar ruminando esses ensinamentos tão preciosos que nossos irmãos trouxeram. E eu estava orando ao Senhor e pedindo uma direção, uma palavra que fosse, que ela se aplicasse na minha vida e que pudesse também ajudar os irmãos na caminhada, no dia a dia. E eu queria dividir com os irmãos, não é uma palavra, mas compartilhar de algumas lições que eu tirei para a minha própria vida. E para os irmãos aqui com os quais a gente reúne no nosso núcleo, e queria também estar dividindo com os santos. E de início, os irmãos falaram muito de Esdras e Neemias. Aliás, a palavra foi toda concentrada em Esdras e Neemias, né? Mas Esdras e Neemias estão dentro de um contexto histórico muito amplo, e às vezes nós não nos damos conta de alguns elementos basilares, alguns elementos simples, sabe, que os irmãos passam por eles já estarem bastante familiarizados com esses temas, mas às vezes nós não entendemos muito bem. E eu queria voltar minuciosamente em alguns pontos que eu considero crucial para nós entendermos bem em que contexto Esdras falou, em que contexto Neemias falou, e o que o Senhor estava fazendo naquele momento com a restauração do templo, e que analogia nós podemos tirar para a nossa vida hoje. Ou seja, a reconstrução do templo, o que ela tem a ver com a edificação da igreja. Então, de certa forma, eu queria começar a pedir perdão aos irmãos e queria mostrar aqui alguns mapas, e para que nesses mapas, de uma forma bem breve, irmãos, tá? Só para a gente entender um pouco desse contexto histórico, para a gente conseguir ter uma cronologia clara na nossa mente. Então eu queria pedir ali para os irmãos, só para a gente ter uma noção, quando o povo de Israel saiu do Egito e entrou em Canaã, eles ocuparam essa terra, dividindo ela em tribos. Então ali nós vemos como que o povo ocupou primeiramente. Cada tribo diferente da outra, com uma possessão de terra, com líderes específicos, mas não havia uma unidade entre esse povo. Então, por falta dessa unidade, eles pediram um rei. E aí nós temos o que se chamou a monarquia unificada. O que seria isso? Aquilo que vocês viram de 12 tribos passou a ser um reino, com um rei. E esse primeiro rei, nós bem sabemos, foi Saul. Mas agora não é mais, os laços de unidade agora se tornaram maiores, porque antes eles só se consideravam próximos a quem pertencia à sua própria tribo. Agora não é mais a quem pertence à sua tribo, é quem pertence ao reino. Então essa unidade, essa identidade está sendo construída. Mas percebam que há territórios, como o dos filisteus, por exemplo, territórios que ainda não haviam sido conquistados por Saul. E aí entra o reinado de Davi. Davi já consegue construir um reinado maior. Ele unifica todas aquelas áreas, as áreas dos moabitas, dos edomitas, dos arameus, dos filisteus. Ele consegue unificar todo esse território, ele constrói uma monarquia muito ampla. E ele passa essa monarquia para o seu filho, Salomão, que mantém esse reino unificado. Então, irmãos, por que você está falando isso? A gente vai entender porque eu estou falando isso. Começa com uma fragmentação de tribos, passa por um reino unificado, e esse reino unificado vai se expandindo, e o ápice dessa expansão é no reinado de Davi. Depois Salomão concretiza. Após a morte de Salomão, acontece um problema, irmão. Esse reino unificado, o povo de Israel unificado, agora eles se dividem, eles brigam entre si, e eles se dividem. No reino do norte, na parte azul, 10 tribos se juntam e formam um reino independente chamado Reino de Israel. É um reino independente, irmão. E na parte sul, a parte laranja ali,
formam outro reino independente chamado Reino de Judá. E nesse reino independente, apenas 2 tribos se juntaram, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então eles estão juntas formando o reino de Judá e ao norte o reino de Israel. Às vezes na palavra, quando se faz menção ao reino de Israel, estamos achando que está falando sobre a totalidade das tribos, mas não está. Então a partir dessa divisão começou um problema muito grande, irmão, porque o templo que Salomão construiu ficava no reino de Judá. No reino de Israel não tinha templo. Então Jeroboão, que era o rei do reino de Israel, ele fez o seguinte: olha, queridos, vamos construir templos para que as pessoas não tenham que sair do norte e ir para o sul, para que ele não se submeta ao rei do sul, que é Roboão. Então, ao se construir templos, eles foram perdendo a tradição hebraica que ficou com Judá. Para complicar essa situação, irmão, no ano de 722, o reino do norte foi conquistado pelos assírios. Os assírios estão lá no norte, era um reino mesopotâmico, construiu um império mesopotâmico. Ele invadiu o reino do norte e conquistou o reino de Israel. E ao conquistar o reino de Israel, ele levou a população cativa para lá e trouxe populações assírias para habitar também o território do reino de Israel. É nesse momento, irmão, que acontece aquela passagem do general do exército que vai lá falar com Eliseu, não é isso? Amã, e ele vai lá falar com Eliseu. É nesse momento aí, o povo do norte estava cativo, ou seja, foi conquistado, mas o reino de Judá permaneceu independente. Olha, irmão, com o passar do tempo, esse reino de Israel, 10 tribos, irmão, se misturaram com os reis da Síria, com os deuses da Síria, e perderam quase que toda a relação com a tradição de Abraão, de Moisés. Irmãos, a capital desse reino do norte era Samaria, e a capital do reino do sul era Jerusalém. Irmãos, quando nós estamos falando de Samaria, esse povo do norte, 10 tribos que se juntaram com os reis da terra, com os deuses da terra, perderam a relação com o Senhor, são esses os samaritanos. Lembra que na palavra, no tempo do Senhor, havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos? Era por causa disso aí, irmãos. Eram as 10 tribos que não mantiveram a tradição do Senhor, não mantiveram a palavra, não foram fiéis, se misturaram com os reis da terra e se tornaram os povos samaritanos. Enquanto que o reino do sul, o reino de Judá, permaneceu com o templo de Salomão, com o sacrifício no templo, servindo ao Senhor no templo. Aí, irmãos, veio o ano 606, irmão, quando uma outra potência, irmão, se levanta, domina a Síria, que é a Babilônia. Ela domina a Síria, ela constrói agora um império babilônico, cujo rei era Nabucodonosor, e o reino de Judá está ali, independente, e agora, se percebam que não existe mais o reino de Israel, já está misturado com as reinos da terra, e agora, irmão, ele invade e conquista o reino de Judá. E ao conquistar o reino de Judá, ele leva a população do reino de Judá para a Babilônia. É isso que estamos chamando de cativeiro da Babilônia. Essa conquista do reino de Judá se deu mais ou menos em 3 épocas. Em 606, depois 589 e por último 587, quando o templo foi totalmente destruído e a população levada cativa para a Babilônia. Irmãos, eles passaram 70 anos dentro da Babilônia. O templo destruído. Eles roubaram o ouro que estava dentro do templo, colocaram na Babilônia, e dentro da Babilônia, irmãos, muitos reis se levantaram, muitos reis. Nabucodonosor foi o primeiro, mas não foi só Nabucodonosor, Nabopolassar, Nabonido, Beltesazar, irmãos, muitos reis. E quanto mais esses reis se levantavam, mais aumentava a opressão sobre o povo de Judá, que estava dentro da Babilônia. Mas teve uma diferença, irmão. Se o reino de Israel se misturou com os deuses da terra, o povo de Judá, mesmo dentro da Babilônia, um remanescente foi guardado e não se misturou com os deuses daquela terra, irmão. E esses remanescentes, entre os quais se incluíram Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, se incluíram Esté, Mordecai, enfim, uma série, irmãos, de irmãos que estavam dentro da Babilônia, mas não se misturaram. E o desejo do coração deles era voltar
a Canaã, e era reconstruir aquele templo que foi destruído por Nabucodonosor. Aí o Senhor levanta profetas e começa a dizer: olha, uma descendência de Davi vai se levantar e ele vai construir a minha casa, ele vai reconstruir o templo. Daí começa, irmão, sabe, a promessa. O reino de Davi, lembra que eu falei que foi o principal reino, o maior reino? Era aquilo que eles queriam voltar para aquele poderio do reino de Davi, com uma independência. Eles desejavam aquilo, eles estavam com o coração nisso. E o Senhor o atendeu. Mas só, irmão, que tudo isso eram figuras do que aconteceria nos nossos dias, né? Irmão, para completar essa história, passaram-se 70 anos o povo de Judá cativo dentro da Babilônia, até que se levanta um outro império, irmãos, chamado Império Medo-Persa. E esse Império Medo-Persa, basicamente, tiveram muitos reis, mas basicamente esses 4 reis são significativos para nós entendermos esse contexto. Por quê? Porque o primeiro foi Ciro. Ciro, quando ele domina a Babilônia, quando ele entra na Babilônia, ele chega ali e vê muitos povos escravizados dentro da Babilônia, entre eles Judá, o reino de Judá. E ele vê Beltesazar, né, ali utilizando os utensílios do templo que haviam sido roubados. E Ciro entra, Ciro conquista a Babilônia, Beltesazar é morto. E Ciro agora adota uma outra postura. Ciro era Medo-Persa. E Ciro fala: olha, eu vou deixar vocês voltarem ao seu território e reconstruírem esse templo, o templo de vocês, porque eu reconheço que o Deus de vocês é o único Deus. Então vocês voltem para o seu território. Irmãos, esse é o momento em que os irmãos, é o exato momento em que os irmãos vieram nos ajudar, e a palavra que eles trouxeram de Esdras e Neemias é o povo saindo da Babilônia e voltando para Canaã, para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade, para reconstruir os muros. Então foram essa palavra que eles trouxeram, e é exatamente aqui que eu queria chegar com os irmãos. Desculpa, não sei se eu fui muito rápido, irmão, eu não queria me delongar muito nisso, mas aqui dá para nós termos uma visão muito clara sobre esse processo histórico, né, irmãos? Então, quando nós estamos falando assim, olha, irmãos, reconstrução do templo, os irmãos entendam, o povo de Judá estava cativo na Babilônia, o templo destruído em Canaã. Então Ciro liberta eles e eles voltam para lá para reconstruir o templo. Mas os samaritanos permaneceram lá, misturado com os deuses daquela terra. E aí, irmão, eu faço uma comparação. Irmão, aquele templo que naquela época representava a casa de Deus, por quê? Porque é o lugar onde Deus habita. Hoje, irmão, o templo onde é que é esse templo onde Deus habita? Onde é essa casa de Deus onde Deus habita? É a igreja. Amém? É a igreja. Somos nós. Então nós somos o templo. Se nós pudéssemos definir esse termo templo, poderíamos dizer, uma das definições que eu encontrei aqui, um lugar sagrado no qual se realiza um culto. No passado, o lugar sagrado no qual se realizava o culto era o templo de Salomão, que eles saíram para reconstruir. Mas nos dias de hoje, o lugar sagrado no qual se realiza o culto é no nosso interior, é dentro de nós, porque nós é que somos o templo, nós é que somos a casa do Senhor. Por isso, irmão, é lá no nosso interior. Por isso, irmão, pouco importa o local onde nós estivermos, pouco importa, irmão, se no nosso interior, no nosso templo, estivermos cultuando o Senhor. É esse o templo verdadeiro, irmãos. Por outro lado, nós podemos nos reunir aqui entre os irmãos, onde um culto está sendo prestado, mas lá no nosso interior não houve culto algum. Lá no templo do nosso interior não houve culto algum, porque nós não prestamos esse culto. Sabe, irmão, é do interior. Hoje nós somos o templo. E aqui tem 2 aspectos, irmãos. É o aspecto individual e o aspecto coletivo, tá? Tanto individualmente nós somos templo do Espírito, como coletivamente nós somos a casa de Deus. Uma casa de Deus, como o Senhor falou lá em João 14, uma casa que tem muitas moradas. Cada um dos irmãos, cada um dos santos é uma morada, é um cômodo dessa casa. E todos nós juntos, e conjunto com todos os irmãos de todos os lugares, formamos a casa. Amém? Então, quando nós falamos assim, irmãos, os cativos de Judá saíram para reconstruir aquele templo. Isso é uma alusão ao que o Senhor está fazendo nos dias de hoje.
o Senhor está querendo restaurar as coisas no seu templo. E aí você pode perguntar, irmão, mas o que seria essa restauração? Irmão, restaurar os princípios. Porque essa casa está sendo edificada, irmão. A igreja de Jerusalém é o início dessa edificação. A igreja tinha princípios, ela tinha base, a doutrina dos apóstolos, a comunhão entre os irmãos, a simplicidade, o partir do pão. Irmão, esses princípios são elementares. Então, quando nós falamos em restaurar a casa, restaurar o templo, nós estamos chamando a atenção para esses detalhes que precisam ser restaurados no meio de nós. Porque se esses aspectos dessa igreja for restaurado no meio de nós, irmão, o Senhor poderá nos edificar de forma completa. Mas tem um detalhe, nós precisamos aprender com a trajetória que os irmãos lá na restauração do templo de Judá adotaram. E alguns exemplos que eles realizaram servem de motivação para nós hoje. Por isso eu queria, irmãos, que nós entendêssemos aqui algo. São figuras, o que eles fizeram são figuras do que o Senhor faz hoje. Então, eu estava orando ao Senhor e falando, Senhor, me ensina, Senhor, me instrui, Senhor, instrui a tua igreja. Olhando para o procedimento, o Senhor registrou isso aqui na palavra, não foi à toa. Senhor, aplica essa palavra no coração, de cada irmão, de cada cômodo da sua casa, para que seja uma casa perfeita, para que seja uma casa agradável, onde o Senhor possa habitar com a sua presença, onde o laço, onde os vínculos de paz, os vínculos do amor, são mantidos pela paz. E aí, irmão, eu voltei para Esdras. E eu queria dividir com os irmãos aqui algumas passagens relacionadas no livro de Esdras. Por isso eu convido os irmãos a abrirem a palavra no livro de Esdras. Esdras capítulo 1, irmãos. Irmão, olha o que diz Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, olha, lembra lá o rei Ciro que nós falamos? Aquele rei Ciro, rei da Pérsia, que entrou em Babilônia, acabou com o reinado de Babilônia, libertou o povo de Judá. É isso aqui que está dizendo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, irmão, toda a história está sendo conduzida pelo nosso Senhor, irmão. Às vezes a gente pensa que as coisas estão sem controle. Às vezes a gente pensa que, perdemos o controle da situação, o mundo está em caos, parece que o Senhor se esqueceu de nós, mas não, irmãos. A palavra do Senhor está se cumprindo. Ele, irmão, Ele sabe, Ele conta os fios de cabelo da nossa cabeça. Ele sabe quantas folhas caem das árvores, irmãos. Nada perdeu o controle dele, pelo contrário, irmão. Isso é fruto do trabalhar do Senhor nas eras. E nós estamos incluídos nesse trabalhar, irmãos. Amém, irmãos? Nós sejamos apóstolos, porque é importante. Isso aqui que eu queria dividir com os irmãos, porque nos colocará, irmãos, numa posição diante do Senhor. Numa posição entendendo, discernindo o tempo, e não olhando para o mundo e achando que é tudo natural, mas discernindo as coisas espirituais do Senhor, irmãos. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo... ele diz aqui muitas coisas, irmãos. O capítulo 5, irmãos. O versículo 5, desculpa, irmão. Versículo 5. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim. Lembra, irmãos, aquelas duas tribos que estavam lá, o reino de Judá. E os sacerdotes e os levitas, com todos aquele cuja o Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Irmão, aqui traz um princípio para nós, irmão. Assim como aquela casa que precisava ser restaurada, não era de qualquer forma, era com princípio.
assim nós, para restaurarmos as coisas que nós perdemos, sabe, do Senhor, é com princípio, irmãos. E qual é o primeiro princípio que nós entendemos aqui, irmãos? O Senhor despertou o espírito de Ciro. E o Senhor despertou o espírito dos chefes de família, dos levitas, dos sacerdotes, de todos aqueles que subiriam para Jerusalém para restaurar a casa do Senhor. Irmão, na igreja do Senhor, precisa ter o espírito despertado pelo Senhor. Irmãos, o agir na igreja é pelo despertar do Espírito, irmão. Se o Espírito não despertar, permanece quieto, orando, Senhor me mostra, Senhor me desperta. Porque a obra do Senhor não é nossa, é dele. Mas Ele nos chamou para cooperar com Ele, mas é no Espírito, e é no Espírito despertado. Irmão, quantas coisas nós fazemos sem o Espírito despertado, irmão? Coisas que nós fazemos que não são resultado do despertar do Espírito. Irmão, quantas coisas nós falamos nas reuniões. Irmão, nos núcleos onde nós nos reunimos, quantas coisas nós falamos que não são frutos do despertar do Espírito, são fruto do nosso entendimento, fruto da nossa opinião, como os irmãos falaram aqui, fruto do nosso achismo, fruto do que eu acho melhor, fruto do que eu considero correto. Irmão, cala! Deixa o Senhor despertar o Espírito. Irmão, a gente precisa falar Senhor a todo momento, não só nas reuniões, mas sobretudo pensando no coletivo, a igreja no coletivo, nas reuniões. Irmãos, Senhor é para falar, Senhor me mostra, Senhor confirma, Senhor, sabe, me desperta, Senhor me dá intrepidez, Senhor fala por mim. Isso em qualquer reunião, irmãos. Não podemos achar que a reunião é um espaço livre, onde nós podemos falar qualquer coisa. Eu posso falar, não é assim, irmãos. Todos podeis falar, todos podeis. Poder falar é uma condição. Que condição é essa? Do Senhor te levantar para falar. Porque se Ele não te levantar para falar, fica quieto. Porque se você falar sem o Senhor te levantar, é morte, mata os irmãos. Como o Roger falou aqui, a palavra se torna um instrumento na mão de criança. Você já viu criança com instrumento na mão, o que ela faz? Ela fere um ao outro. Irmãos, se nós não tivermos o Espírito despertado, quando nós chegarmos numa reunião, não acha que aquela ali é uma esfera livre, não. É uma esfera que representa a nossa escravidão e representa a liberdade do Espírito em nós. Por isso é o temor. Senhor, desperta o meu espírito. Sabe, desperta o meu espírito. Senhor, é para falar, não é? Irmão, é com temor, sabendo que cada um daqueles santos ali foi comprado pelo sangue do Senhor. O Senhor incluiu ele no seu trabalhar divino de todas as eras. Então, irmão, considera aquilo ali um espaço de temor, de submissão. E se submete, irmão, se submete ao despertar do Espírito. Irmão, no capítulo 2, o capítulo 2 ele vem com uma genealogia. E nossos irmãos nos falaram, mas para que significava essa genealogia? Olha, e aí, aqueles que saíram de... Porque, irmão, não foi fácil sair da Babilônia. Eles passaram 70 anos ali, imagina, irmãos. 70 anos, tiveram filhos, muitos já eram avós, muitos já tinham casas construídas, conseguiram um empreguinho bom lá no Império, conseguiram mesmo, tá? Então já estava estabilizado. Eu vou sair, vai lá para Jerusalém, aquela terra toda destruída, para eu migrar, sabe, passar meses até chegar lá, e para poder reconstruir, vou largar aqui a minha casa, meu conforto. Irmão, foram poucos. Muitos poucos que fizeram isso. Mas o Senhor nomeou. Aqui, ó, os que saíram foram esses. No capítulo 2 o Senhor está dizendo a quem o Senhor chamou, a quem o Senhor despertou o Espírito nominalmente. Então não ache, irmão, não ache que se você está aqui é por uma coincidência. Se você recebeu o Senhor é por uma coincidência, porque não é. Porque na economia divina o Senhor sabe, Ele contou com você nesse momento exato, com uma missão, com um encargo. E para desenvolver essa missão, para desenvolver esse encargo, precisa de ter o seu Espírito, precisa de ser despertado para o Espírito com uma obra específica, irmão. Nós perdemos muito essa obra, nós perdemos essa consciência às vezes. É o resultado da ação do maligno. Porque o Satanás trabalha na igreja, trabalha, coloca doutrinas, sopra no nosso ouvido coisas. Por exemplo, tem aquele trecho, a passagem que fala
porque eu não sou, se a mão disser porque se o pé disser porque eu não sou a mão, não faço parte desse corpo. Não, o pé tem a função de pé, a mão tem a função de mão. Mas irmãos, o que faz um pé querer ser mão? Ele perder a consciência de pé. É o trabalho de Satanás. O trabalho de Satanás é fazer nós perdermos a nossa consciência no Senhor. Porque Ele nos trouxe, irmãos, e ao nos receber para Ele, Ele nos deu um talento, Ele nos deu um dom, Ele pensou em nós para algo e precisa ser multiplicado, mas é no espírito, é no interior. E Satanás vem para dizer, não, que isso, cara, olha, não, você é isso, você é para aquilo, olha, aquele irmão não devia estar ali, olha, aquilo não está para lá, olha, não sei. E Satanás vai trabalhando, você que tinha que estar no lugar dele, olha não sei o quê, e você vai, irmãos, isso vai gerando uma perda de consciência para que o Senhor nos chamou. Por isso, irmãos, para agirmos na restauração dos princípios da casa do Senhor, precisa ter o Espírito despertado, e é nominalmente. O Senhor sabe com quem Ele está contando. Não acha que é obra do acaso, porque não é, irmãos, não é obra do acaso. Irmãos, o capítulo 3 de Esdras fala algo muito interessante. Eles começaram a restauração da casa, saiu lá uma multidão, chegou em Canaã, encontrou aquele templo destruído, eles limparam o terreno, e aí falam, irmão, primeira coisa que a gente vai fazer, restaurar o altar. Oh, mas a cidade é cheia de inimigos. Vamos restaurar o altar. Mas é a nossa segurança aqui nessa terra. Não seria melhor a gente reconstruir os muros para a gente se proteger? Depois de estar tudo protegidinho, a gente aqui guardadinho, aí sim a gente vai lá e reconstrói o templo, o altar? Não. Primeiro o altar. Primeiro o lugar de imolação. Primeiro a sua morte, a nossa morte. Primeiro a nossa oferta, primeiro a nossa comunhão com o Senhor. É a primeira coisa que é a comunhão com o Senhor. Como está a sua comunhão com o Senhor, irmãos? Como está? Nas reuniões estou ótimo, irmão. Choro pra caramba nos louvores. A palavra fala comigo. Então você vai ver vida de reunião, irmãos. Como está a sua comunhão? Lá no íntimo secreto do seu quarto. Sabe? No dia a dia. Irmãos, como está essa comunhão? Irmãos, o Senhor está nos chamando, sabe, para uma obra que que tem um princípio, irmão. E o primeiro princípio é restaurar o altar, irmão. Irmão, se o teu altar não está restaurado, irmão, sabe, é uma oportunidade de começar agora a restaurar. Deixar o Senhor vai me limpando, o Senhor vai me restaurando, o Senhor vai me mudando, vai me trocando de esfera, Senhor, sabe, troca a minha realidade. Mas, irmão, se você tem consciência de que o teu altar não está restaurado, irmão, espere, ou melhor, espere no Senhor a restauração do teu altar, para depois você querer fazer algo na igreja, irmão. Porque se você quiser fazer algo sem altar restaurado, irmão, é a tua mente humana contra, de repente, uma outra mente humana do irmão, vai haver confusão. Restaura o seu altar. Primeiro, sabe, espera o Senhor despertar o seu espírito, ali, sabe, no íntimo, sabe, buscando Ele diariamente, orando na palavra. Sabe, irmão, irmão, é ganhar tempo na oração, irmão, com o Senhor, só nós e Ele. Mas eu oro lavando a louça, amém. Mas separa um tempo, esse tempo aqui eu consagro ao meu Senhor, sabe, esse tempo aqui, olha, irmão, eu perco 1 hora no celular, no WhatsApp, no Facebook, e para o meu Senhor, e o Senhor rapaz, para o Senhor, o Senhor tem reunião domingo, irmão, é assim que você quer servir o Senhor? É dessa forma que nós queremos ser colocados numa posição para restaurar, sabe, a igreja. Irmãos, qual é a nossa posição diante do Senhor? Como está o seu altar, irmão? Os irmãos começaram pelo altar. Depois do altar, irmão, o templo está todo destruído, todo derrubado. Aquilo ali é uma analogia de como pode estar a nossa vida. Irmão, se nós olharmos para muitos irmãos, muitos grupos de irmãos aí, nós vemos, né, irmão, quanta coisa fora do Senhor, irmão, quanta doutrina equivocada. Mas se nós olharmos para nós também, irmãos, nós vamos ver, sabe, quanto afastamento do Senhor, quanto distanciamento diário do Senhor,
o quanto nós necessitamos nos aproximar novamente. E começa pelo altar. E depois do altar, no versículo 10 do capítulo 3, fala algo muito interessante. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Então, irmão, quando se lançaram os alicerces, quando se lançou o fundamento. Então, irmão, olha, lançou o fundamento. Numa construção, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Ninguém começa a construir uma casa sem um alicerce. Ninguém começa, né? Primeira coisa é a base, é o fundamento, sabe, irmão? É a primeira coisa, irmão. Paulo tinha nos orientado sobre isso em 1 Coríntios 3. Vê se não é isso, irmão. Olha o que Paulo fala. Irmão, fala uma coisa aqui muito singular. 1 Coríntios 3, versículo 10. Diz assim, olha, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Irmão, ele está falando de uma casa do qual foi lançado o alicerce, foi lançado o fundamento. Não é a mesma coisa aqui que aqueles que saíram de Babilônia fizeram? Restauraram o altar, lançaram as bases, lançaram o fundamento. E qual é esse fundamento? Se lá naquela época esse fundamento era um fundamento físico, material, na época no Antigo Testamento era um fundamento material, aquilo era uma alusão do que estava sendo, do que seria feito na igreja hoje. Qual é o fundamento que o Senhor estabeleceu na igreja hoje? Irmão, aqueles concretos ali não é mais físico, irmão. Esse fundamento não é mais um fundamento físico. Esse fundamento é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é o fundamento, irmão, e ele se fundamentou dentro de nós. E ele está dentro de nós, por isso que nós somos a casa. Ele é o fundamento, ele é a base, ele é o rochedo sobre o qual nós estamos apoiados. Mas tem algo que Paulo fala que é interessante, que ele lançou o fundamento, o qual é outro, e que ninguém pode lançar outro fundamento, ninguém pode apresentar outro Deus, ninguém pode apresentar outra obra, nada, é o fundamento. Agora, cada um veja como edifica sobre esse fundamento. Aí, irmão, ele jogou a responsabilidade na nossa mão. Ele jogou a responsabilidade, irmão. Disse, olha, o fundamento é o Cristo. Ele está em mim, em você, nele, nela, em todos nós aqui. Há uma base, há um fundamento, é a pessoa do nosso Senhor. Todo aquele que o recebeu tem essa base, tem esse fundamento. Agora, o que vai ser edificado sobre esse fundamento? Irmão, se eu individualmente edificar sobre esse fundamento uma obra valiosa, e ele uma obra valiosa, e ela uma obra valiosa, ele uma obra valiosa, irmão, vai ser um corpo edificado sobre uma obra valiosa. Então, começa no individual e se reproduz no coletivo. Mas o que seria essa obra? Ele fala de obra, ele estabelece aqui algumas obras, né? Ele diz, olha, obra de ouro, prata, pedra preciosa, madeiro, feno e palha. Quem trocaria 1 quilo de madeira, 1 quilo de ouro, por 2 troncos de madeira? Quem trocaria aqui, humanamente falando? Ninguém. Mas para eu colocar aqui 2 troncos de madeira,
os irmãos veriam aqui, ao entrar, eu falei, o que essa madeira está fazendo aí? Agora, se eu botar aqui 2 quilos de ouro aqui em cima da mesa, os irmãos, até quando sentarem, né, se concentrarem, parar de brigar com os filhos, né? Aí quando eu olhar para frente, tem ouro lá. O que chama mais atenção, irmão? A madeira, o que é mais visível? O ouro. A madeira é mais visível, né? Ela é mais aparente. Mas o que tem mais valor é o ouro. O ouro, irmão, é uma metáfora, uma analogia à essência do nosso Deus. Então, irmão, o que Paulo pode estar nos dizendo aqui? Olha, as obras de pouco volume, elas têm um peso eterno de glória. Que obras são essas? São obras secretas, são obras, particular, individual, você e o seu Deus, e Ele vai transformando a tua realidade, e Ele vai pegando você e vai mudando, e você vai essa obra que você está construindo sobre o fundamento aparece pouco, irmão, mas tem um valor tremendo. Que a gente costuma ver muito obras de um volume gigantesco, mas que o Senhor olha e fala, o valor é muito pouco. Então, irmão, olha a responsabilidade que está sobre os seus ombros. Cada um veja como edifica. Para o firme fundamento ir para dentro de nós, não precisou de nós fazermos nada, porque o Senhor fez tudo isso na cruz sozinho. Só basta nós olharmos para Ele e aceitarmos. Irmãos, mas para a edificação dessa casa, irmãos, aí precisa da nossa cooperação. O Senhor vai operando e nós vamos cooperando. Por que primeiro Ele é o fundamento? Porque é o fundamento que vai mover o coração do trabalhador para que a edificação seja uma edificação valiosa. Então é o fundamento que precisa nos levar a fazer as coisas. É o fundamento, é a base, é o Senhor Jesus. É Ele que vai nos levar a fazer as coisas. Irmão, não é isso que falou lá no capítulo 1? O Senhor despertou o espírito de Ciro e o Senhor despertou o espírito de todos aqueles que iam trabalhar na restauração. Irmão, a base está em nós, a base precisa nos despertar, irmão. O firme fundamento precisa nos despertar. Nós precisamos entender que nós estamos posicionados nesse fundamento. E nós temos um encargo. Não, será que você não parou para pensar? Será que você não parou para pensar, irmão? Aqueles homens saíram da Babilônia, largaram seus bens e voltaram. Será que quando chegaram lá em Canaã, eles falaram assim, nem percebi que eu estava aqui, eu nem percebi. Será que foi assim para eles? Ou eles entenderam, eles estavam cientes de tudo que eles tinham desprezado lá para estar ali naquele momento, ou eles estavam numa postura ali naquele momento? Irmão, como está a nossa consciência hoje? Será que nós estamos entendendo o que nós estamos vivendo? Para que o Senhor te colocou aqui? Ou você está... e nem tinha percebido? A gente fala, nós não temos uma denominação. Será que você percebeu que nós estamos fora de um sistema? Vamos usar esse termo, né, irmão? Me perdoe. Que nós estamos fora de um sistema. Irmão, nem tinha percebido. Será que foi à toa esse trabalho do Senhor, abrindo a palavra e te mostrando tanta coisa? Irmão, nem tinha percebido. Não é à toa, irmão. Não é à toa. É porque o Senhor está contando contigo. Você não sabia, mas você é um daqueles trabalhadores que saíram da Babilônia e estão lá em Canaã, reconstruindo. Se você não sabia, o Senhor está falando para você hoje, você é um desse trabalhador. Nós estamos posicionados ali, irmãos. Mas olha o princípio, o altar. Olha o princípio, a base. Olha o princípio, o despertar do Espírito. Irmão, com o princípio não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Porque é ouro, prata e pedras preciosas o que nós desejamos, irmão, porque é isso que vai dar o galardão. Irmão, o irmão Jardim falou uma vez, é uma realidade. Podemos adotar 3 posturas, irmão. Ou você sai da Babilônia, vai para Canaã, para atuar na restauração do templo, ou a gente sai do sistema e vamos viver o Evangelho, tá? E vamos, nos posicionar no Senhor com seriedade e deixar Ele nos usar para restaurar os princípios da igreja, ou fica na Babilônia, como muitos ficaram, como Daniel ficou,
como Mordecai ficou, ou fica na Babilônia e vai dar testemunho lá dentro da Babilônia, e o testemunho vai pedir o que? A sua cabeça, lá dentro da Babilônia. Ou você fica no sistema, sem se mover com as coisas do sistema, dando testemunho do Senhor lá dentro do sistema. Agora saibam que é a sua cabeça que vão pedir. Agora, a terceira condição, irmão, é a que nós não podemos estar, que é em Samaria. Aqueles ali, que foram lá, os que foram libertados do Egito, pertenciam a uma tribo do Senhor, mas estavam misturados com as coisas do mundo, misturados com outros deuses, perdidos no mundo, olhando só a sua realidade imediata. Essa é a condição que nós não queremos estar, irmãos. Ou sai da Babilônia, vai restaurar o templo, ou fica na Babilônia, dá testemunho. Agora não se perde lá em Samaria, não, irmãos. Não se perde em Samaria, irmãos. Já que essa obra é interior, vê se não é isso aqui, irmãos, vê se não é isso aqui que precisa estar havendo lá no nosso interior, que o irmão Pedro, o apóstolo Pedro nos chamou a atenção. Abra lá em 2 Pedro, por favor, irmãos. Veja, irmão, 2 Pedro 3, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Irmão, veja, irmão, preste atenção, irmão, a obra é no interior. Nós somos o templo do Espírito. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito? Paulo fala em Coríntios, depois em Timóteo. A casa de Deus, a igreja, coluna e firmeza da verdade. Irmão, essa obra é no interior. Você está posicionado, irmão, creia nisso, irmão. Você está posicionado sob o firme fundamento, sabe? Mas eu não tenho o meu espírito despertado. Ora, o fundamento vai te despertar, sabe? Cria essa consciência e vai a Ele, e Ele vai te despertar. Mas, irmãos, olha o que fala em 1 Pedro, no versículo 3, irmão. Visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmão, não foi para qualquer coisa, o Senhor nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Essas promessas são preciosas, não é para a gente não, irmãos, porque a gente trata elas às vezes de forma leviana, mas elas são preciosas, é para o Senhor. Que promessas são essas, Alex? Sabe que promessas são essas? É de anular Satanás, é de envergonhar Satanás, é de aprisionar Satanás, e é de se mesclar com os homens, e é de criar uma nova eternidade, sabe? Ali todos nós, o Senhor e nós sendo uma só essência, e é trazer paz para a terra. Isso são preciosas e muito grandes promessas do Senhor para nós. Ele compartilhou conosco, irmãos, essas promessas. Não leve isso de qualquer jeito, irmão. Eu sou crente, eu vou lá à reunião dos irmãos, eu canto os louvores, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu oro muito mal. Irmão, não trata assim não, irmão, porque para o Senhor foi grande e preciosa promessa. Ele não brincou em nenhum momento, ele levou tudo muito a sério, irmão. Nós podemos levar a sério, mas ele levou tudo, nós podemos brincar, mas ele levou tudo muito a sério, irmão. Então, olha, irmãos, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos das paixões que há no mundo. Irmão, se tornar co-participante da natureza divina é participante juntamente com Cristo, co-participante. Para isso, o fundamento nos livra das paixões que há no mundo. Amém, irmãos? Agora ele vai nos dar o caminho, irmãos. Olha, veja se isso aqui não é um despertar da base, se não é a base nos despertando. Olha o que ele fala: por isso mesmo vós, reunindo
toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas estão presentes, aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, tá? Isso é um recado do Senhor para nós essa manhã. Por isso, irmãos, olha o que o Senhor está falando. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e a vossa eleição, porquanto, irmão, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois é desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, é só dessa maneira. Irmão, reunir toda a vossa diligência. Sabe o que é a diligência, irmão? É fazer tudo o possível, é ser diligente. Você precisa fazer tudo o possível, sabe? Não, você tem feito tudo o possível? É fazer tudo o possível para entrar numa caminhada, irmão, sabe? De associar com a fé a virtude. Olha, irmão, sabe? Então, pô, Alex, mas não é com a fé? Não é associar com a fé? Sim, mas para você poder associar com a fé, precisa ter tido antes a diligência, ou seja, o maior zelo possível. Irmão, precisamos estar zelosos pelas coisas do Senhor, sabe? Essa diligência. E o que é essa diligência para fazer? Para reunirmos com a fé as virtudes, com as virtudes o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Irmão, sabe o que é a fraternidade? É o amor entre os irmãos. Aí nós queremos que a igreja, sabe, nessa igreja restaurada, sabe, haja amor entre os irmãos, haja paz entre os irmãos. Mas, irmãos, individualmente, cada um de nós entrou aqui nessa sequência? Foi diligente, reuniu a sua fé, com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade. Se você entrar direto na fraternidade, mas não vai amar logo todos os irmãos, sem entrar nessa sequência, irmão, você não vai amar os irmãos, porque nós somos diferentes dos outros, vamos nos odiar, e a obra do Senhor de restauração é perdida. Por isso, irmão, como é que nós estamos posicionados dentro dessa sequência? Irmão, essa sequência aqui, ela nos difere, essa sequência aqui, ela nos difere de sermos simplesmente um irmão qualquer, cristão espalhado por qualquer face da terra. Ela nos difere, nós não estamos falando de apenas um irmão cristão, estamos falando daqueles posicionados pelo Senhor, que está aqui dentro dessa sequência, irmão, e com zelo. Mas não vai ter tropeço? Você pode tropeçar, mas o zelo fala: Senhor, me perdoa, e volta de novo para a postura. Senhor, eu não admito eu estar fora disso. Senhor, isso é para mim. Senhor, sabe, me leva. Senhor, é sempre Senhor, me leva. Senhor, faz em mim, porque você está edificando, porque você é um trabalhador dessa restauração da igreja. Irmão, como estamos dentro dessa sequência? Não acha que a igreja, que a vida de igreja é vida de brincadeira, irmão, porque não é. Não é. Tem princípios. Irmão, olha o que ele falou. Olha o que Pedro falou. No 10. Por isso, irmãos. Não, desculpa, irmão, no 9. Pois aquele em quem essas coisas não estão presentes. Irmão, se isso aqui não está presente na tua vida, se isso aqui não está presente na sua vida, irmão, você é cego. Por que você é cego? Porque você vê só as coisas que estão na sua frente. Você enxerga só o seu amigo, você enxerga só a sua esposa, só o seu companheiro, só a sua esposa, só o seu filho, só o seu trabalho, só o seu carro, só a sua casa, só os seus estudos, só essas coisas que você vê, irmãos. Só essas coisas. Mas quem consegue enxergar todas essas coisas? Meus parabéns, você é um cego. Porque as coisas verdadeiras, a essência de todas essas coisas que são espirituais, você não enxerga. É imediatista, vê só aquilo que afeta a sua carne. Irmãos, se nós não estivermos posicionados nisso aqui, irmãos, precisamos estar posicionados em Pedro, nessa carta de Pedro, nessa orientação que ele nos deu, irmão, porque o culminar dessa orientação, olha o que ele fala no culminar dessa orientação:
Irmãos, por isso procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. É assim que se confirma, irmão. Porquanto procedendo assim, não tropeçará em tempo nenhum. E é desta maneira, não é de nenhuma outra maneira, irmão. É dessa maneira. É dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, aqui ele fechou, né? O que nós almejamos? O que o Senhor nos chamou a restaurar a casa? Não é para entrar no reino? Sabe, irmão? Da igreja que já é o reino, nós vivemos já nessa realidade. Aqui ele nos deu a fórmula, irmão. Aqui ele nos deu um passo a passo. Irmão, se isso aqui não está presente na nossa vida, irmão, Senhor, tem misericórdia, isso aqui não está presente na minha vida. Amém. Mas o Senhor está te chamando agora. O Senhor está te chamando nessa manhã, sabe, irmãos? Para se voltar para Ele, sabe? E, Senhor, me perdoa. Sabe? É uma caminhada. Nesse percurso, eu desviei da caminhada, mas o Senhor quer te trazer novamente para o eixo. Amém? Irmão, para nós terminarmos, veja o capítulo 4. Veja o capítulo 4 de Esdras, a gente termina em Esdras. Irmãos, assim, eu tinha pensado em muitos outros pontos para dividir com os irmãos, mas vamos ficar com o capítulo 4, irmãos. De Esdras 4. Então, recapitulando, irmãos. Esdras 1, o Senhor desperta o Espírito. Esdras 2, o Senhor nomina aqueles a quem o Senhor está chamando. Esdras 3, o Senhor restaura o altar. O Senhor lança o fundamento. Esdras 4, tudo pronto, né? O gol aberto, a bola ali, só chutar para fazer o gol. Aí vem Esdras 4, irmão. Aí vem Esdras 4. Irmão, que decepção Esdras 4. Olha o versículo 2, irmão. 2, Esdras 4, versículo 2. Vamos começar no 1. Ouvindo os adversários de Judá e de Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificaram um templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias em que Esar-Adom, rei da Síria, nos fez subir para aqui. Agora vê o versículo 4, irmão. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Irmão, tudo caminhando muito bem, tudo pronto. Aí, quando os samaritanos souberam, viu como ele falou? Nós estamos aqui, no passado nós já sacrificamos para esse Deus, até o momento, esse rei aqui é o Assurbanipal, que traduzindo do aramaico para o hebraico, até o momento em que Assurbanipal nos trouxe para cá, o rei da Síria nos trouxe, conquistou Israel e nos trouxe para cá, até aquele momento nós sacrificávamos também junto com vocês. Deixa-nos agora edificar essa casa, junto com vocês. Irmão, ele chegou, mas ele falou isso para quem? Os irmãos prestaram atenção? Para a tribo de Judá e Benjamim. Amém. Mas especificamente para quem que ele falou isso? Oi? Os cabeças de família. A Zorobabel e aos cabeças de família. Irmão, o que você acha que os cabeças de família queriam, o que eles mais queriam naquele momento? O templo era imenso, irmão. O que você acha que eles mais precisavam naquele momento? Gente, mão de obra para trabalhar. O que eles mais precisavam? Irmãos, os cabeças de família da igreja, o que eles mais precisam são de obreiros. Porque o Senhor mesmo já tinha dito, né? Os campos são amplos, né? Mas os ceifeiros são poucos. Então aqueles que estão colocando o ombro, né, que estão auxiliando os irmãos na caminhada da igreja, o que eles mais estão precisando é de gente que também coloque o ombro, não é isso? E aí vieram os samaritanos: olha, deixa-nos nós ajudar você na edificação dessa casa. Qual foi a resposta dele, irmãos, no versículo 3? Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa de nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao nosso Senhor, Deus de Israel,
como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Irmão, eles resistiram a essa ajuda, porque eles entenderam que essa ajuda não procedia do Senhor. Se eles quisessem que ele se humilhasse, que ele se arrependesse dos seus maus caminhos e que ele voltasse ao quê? A ofertar ao Senhor. Mas não, ele ainda servindo aos seus deuses, quiseram também colocar a mão na restauração da casa do Senhor. Irmãos, se eles colocam a mão ali, eles depois seriam os responsáveis por essa edificação, e eles queriam que introduziriam os deuses deles também, irmãos. Então os cabeças de família sabiamente o resistiram. Não, irmão, mas isso aqui vai contra uma lógica que existe hoje. Irmãos, sabe, para colocar as mãos, sabe, para se posicionar, irmão, precisa passar por isso, irmão, precisa passar por esse despertamento do Senhor. Não é qualquer um que pode se levantar, irmão, sabe, colocar as mãos, porque vai fazer o quê? Vai colocar junto com as suas mãos, se estiverem sujas, vai trazer a sua sujeira para dentro da igreja. Então, com os cabeças de família, com os irmãos que estão nos ajudando, né, de alguma forma, resistiram a ele. Satanás fugiu. Ele fugiu, ele percebeu, com os cabeças de família eu não consigo, está difícil, mas eu preciso parar essa obra. A intenção de Satanás é, esse templo não pode ser edificado, eu preciso parar essa obra. Foi nos cabeças de família, ofereceu algo bom que eles precisavam, eles não aceitaram. Aí ele mudou de estratégia. Satanás é estratégico, né, irmão? Aí ele mudou de estratégia, ele fez o quê? Como nós lemos no versículo 4? Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Irmão, aí ele falou, não consigo vencer os cabeças, porque eles estão posicionados no Senhor, foi difícil, mas o povo eu vou lá. Aí o povo vai, aí ele entrou, olha, que isso, rapaz? Que obra difícil é essa, rapaz? Os teus irmãos estão lá na Babilônia, lá, vivendo uma vida boa, e você aqui passando esse sufoco, esse sofrimento. Olha aquele irmão ali que também veio contigo. Olha, ele precisava estar te ajudando, você trabalhando sozinho, rapaz. Que isso? Né? Olha, deixa ele vai, que essa madeira pesada que você está levando aí, rapaz. Que isso? Você não... O irmão lá está dormindo. Aí tu olha e fala, é verdade. É verdade. Irmão, ele atacou o povo, desanimando eles. Lançou o povo um contra o outro. O povo desanimou. E aí... Foi uma coisa que nós não estamos prestando atenção. Por que esse povo desanimou? Porque esse povo não estava olhando para os cabeças de família. Eles preferiram ouvir as pessoas da terra do que os cabeças de família. Por isso é que eles eram portas abertas para Satanás entrar. E Satanás conseguiu, irmão. Essa obra foi paralisada. E passaram-se 15 anos paralisadas essa obra, irmão. Porque o povo foi usado para paralisar. Irmão, quantas vezes nós nos colocamos na igreja, sabe? E quantas vezes a nossa fala está sendo reproduzida, uma fala que Satanás está colocando no nosso coração, nós nem damos conta, irmãos. E essa fala, ela visa o quê? Criticar o outro irmão, ela visa, sabe, desestimular o trabalho que o outro irmão está fazendo, sabe? É desqualificar, é trazer discórdia. E nós não olhamos para aqueles que estão, irmãos, nos ajudando à frente ali, ó, conduzindo o rebanho. E nós deixamos de ouvir aqueles que estão à frente para ouvir as coisas, sabe, irmão, que Satanás está infiltrando no nosso meio. Irmãos, olha, mesmo os cabeças de famílias posicionados, a obra parou, porque o povo parou de trabalhar. Então, irmão, essa obra, essa edificação no Senhor, na igreja hoje, ela é individual e ela é coletiva. No aspecto individual, irmão, é a nossa vida, a nossa responsabilidade. Cada um veja como edifica, cada um veja o que vai fazer sobre o firme fundamento, cada um. Porque o fogo vai provar a obra de cada um. Mas, irmãos, mantenha esse princípio, mantenha essa base, irmãos, sabe? Olha para os cabeças de família, procure o Senhor, tenha intimidade com Ele, deixe o Senhor despertar o Espírito, para que essa obra não pare, porque Satanás quer fazer essa obra parar. Aí, irmãos, nós fazemos o seguinte, nós criticamos, o irmão Sérgio estava até falando, o ativismo, e é verdade. O que é o ativismo? É uma obra que é feita
por alguém que não teve o espírito despertado, o ativismo. Mas nós não criticamos o passivismo, que é alguém que também não teve seu espírito despertado e se escondeu atrás desse espírito não despertado. Não vou fazer nada porque vou ficar aqui. Aí Pedro trouxe a receita. Irmãos, é dessa maneira que não serás infrutífero, nem nativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento. Então, irmãos, sabe, para agir na restauração da igreja é com uma base, é com um princípio. Qual é a base, qual é o princípio? É a sua vida individual com o Senhor, é o despertar do Espírito, é ter consciência da base, é saber que nós estamos firmados no Senhor e a obra é dele, e não ouvir a Satanás, mas ouvir o que o Senhor está falando. Começa pelo nosso interior, o Senhor passa pelos cabeças de família, vamos ouvir a eles, irmãos. E aí, irmãos, nós entramos na diligência, com todo o zelo possível, sabe? Reunindo a nossa fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade e a fraternidade, irmão. E depois alcançamos o amor. Amém, irmão? Irmão, eu quero parar por aqui e eu queria convidar os irmãos a fazer essa oração. Eu queria convidar os irmãos a fazer essa oração. Senhor, que os irmãos se voltassem, sabe, para a relação sua, irmão, pessoal, irmão, não tem ninguém te acusando de nada, irmão. Não tem ninguém falando nada, irmão, mas é uma oportunidade para o Senhor, se por um acaso nessa caminhada, sabe, de restauração nós desviamos do trilho, sabe, o Senhor está querendo nos colocar no trilho novamente. O Senhor, nessa manhã o Senhor trouxe essa palavra, irmãos, e sabe, para falar com você, irmão. Sabe, lá no seu íntimo, fala assim: filho, eu estou vendo você, filho, eu te conheço, eu estou vendo o seu amanhã, o seu depois, eu conheço o seu ontem, filho, eu sei que está sendo difícil, e eu sei que é difícil mesmo, mas filho, se você se apoiar na rocha, se você se apoiar em mim, que sou o fundamento, eu posso te levar, filho, sabe, a edificar. Ó Senhor, Senhor, nessa manhã, Senhor, aqui com todos os santos, Senhor, de sua palavra, Senhor, foi ministrada. Senhor, eu quero que o nosso coração seja, Senhor, um campo fértil, para nós absorvermos, Senhor, a sua palavra, que ela entre, Senhor, como vida para nós, Senhor, e que ela possa produzir, Senhor, frutos dignos, Senhor, de glória, Senhor, que elas sejam obras de ouro, prata e pedras preciosas, mas movimentadas pela base, Senhor. Senhor, se nós não temos andado assim, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem somos, cada um de nós, e o Senhor nos comissionou. Por isso, o Senhor desperta o nosso interior, desperta essa base. Queremos cooperar com o Senhor opera e nós operamos, Senhor, mas dentro de um princípio, dentro de uma base. Senhor, se durante tanto tempo, Senhor, ouvimos a voz do inimigo, querendo parar a obra, Senhor, nessa manhã queremos dar um passo para ouvir a sua voz. Queremos dizer, Senhor, que somos um campo aberto para o Senhor entrar, agir, plantar a sua semente e ela germinar, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor produza em nós o amor fraternal, uma igreja, Senhor, que mantenha o vínculo da paz. Ó Senhor Jesus, mas isso é na base, isso é no entendimento da base. Então, Senhor, nós queremos nos voltar essa manhã para Ti, nós queremos nos arrepender dos nossos maus caminhos, nós queremos nos entregar inteiramente aos Seus pés, Senhor, reconhecer que o Senhor é que é Deus, o Senhor é que move os corações, que a obra é Tua, e nós nos colocamos só como instrumentos Teus, Senhor, nada além disso, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor possa confirmar em nós a Sua palavra, Senhor, em nome de Jesus.